Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre estágio. Por quê? Porque muita gente, que está estudando direito tem dúvidas sobre a prática e quer saber, mas como é que vai ser a minha vida quando eu me formar? Como é a vida de um advogado? Como é a vida do promotor, do juiz? Enfim, a vida do servidor público, independente aí da área que aquele concursado em direito quer seguir. E é claro que a gente fica sabendo muito disso quando a gente faz estágio. Então, eu realmente acho que os estudantes de direito, eles devem tentar fazer o máximo de estágios possíveis e focando especialmente na área que ele acredita que ele pretenda seguir depois da faculdade. Eu, por exemplo, desde antes da faculdade, eu já sabia que eu queria advogar. Então, na faculdade, eu procurei estágios em escritórios de advocacia e posso dizer que meu estágio me formou enquanto advogada. Era no estágio que eu conseguia entender o que fazia um advogado e conseguia aplicar aquele conhecimento teórico, à prática. Uma coisa que eu acho muito interessante é que muita gente acha assim, mas aí eu vou no estágio, eu vou ficar carregando o processo, Hoje até nem tanto, porque a gente tem muito processo eletrônico. Vou ficar tirando xerox, vou responder e-mail e não é isso que eu queria fazer. Até nos estágios que não te dão muita oportunidade de escrever peças processuais complexas, você pode aprender. Você não vai chegar já fazendo todas essas coisas. Eu, por exemplo, eu comecei o meu estágio antes do 7º período. E por que eu digo isso? Porque no direito, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela concede uma carteirinha de estagiário para quem está no 7º período ou em períodos mais avançados. Isso te possibilita, por exemplo, tirar processos de cartório e fazer algumas atividades ali com essa carteirinha. Antes do 7º período, muitas vezes era até difícil conseguir estágio, porque a gente não tinha essas prerrogativas. E foi o meu caso. Eu comecei o meu estágio bem antes do 7º período e por isso fiz sim muitas tarefas que muitas pessoas achavam que não eram legais, que não valiam a pena. Mas era justamente nessas tarefas que eu aprendia muito. Então, se eu precisava tirar cópia de alguma coisa, eu aproveitava para ler aqueles autos, ler os documentos, aprender, entender o que estava escrito ali. E aí chegava para o advogado e perguntava, olha, mas qual é o caso, Por que isso está acontecendo? E foi aos poucos, então, que os advogados foram me passando peças para escrever, eu escrevia, eles corrigiam e assim eu fui aprendendo bastante. Eu tive muita sorte no estágio que eu fiz, porque era um escritório de médio porte, onde os advogados eram muito colaborativos, e me ajudaram muito, me levavam nas reuniões com os clientes, então eu podia conhecer os clientes e verificar como é que funcionava todo o atendimento e toda a consultoria. Uma outra coisa muito importante para mim foi que eu fiquei nesse estágio até a época de fazer o TCC. E ter a perspectiva prática para poder fazer o TCC foi muito importante. A advogada que foi praticamente a minha mentora no TCC foi a Lilian Marteleto. Ela teve ideias junto comigo sobre o tema que eu iria escrever e quando eu comecei a escrever eu discutia essas questões com ela. Isso foi para mim muito importante, muito enriquecedor e facilitou muito o meu trabalho na hora de escrever o trabalho de conclusão. Além disso, a época do estágio é muito importante para você começar a ter as conexões, o que a gente chama de networking. E eu posso dizer, mais de 10 anos depois de formada, até hoje esses contatos são muito importantes para mim. Ainda há um mês eu recebi um convite para escrever um artigo para uma obra que um ex-chefe meu estava organizando. Eu também ainda tenho contato com a advogada Lilian, sobre quem eu acabei de falar, e tenho alguns projetos comuns com advogados que foram meus chefes nesses estágios. Bom, e é muito importante que, uma vez dentro do estágio, você se dedique, faça um bom trabalho, demonstre interesse, porque esses advogados, que durante o estágio são seus chefes, amanhã eles podem te indicar para clientes deles, Clientes que talvez eles não possam atender por não trabalharem na mesma área de expertise. Então,
tenha isso em mente, que o seu estágio, ele é a primeira vitrine do seu trabalho. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito um bom trabalho lá no meu estágio, esse chefe meu não teria me chamado para escrever esse artigo, né? E outras pessoas não teriam me chamado para poder fazer projetos em comum. Então, é importante sim você demonstrar o quanto você é bom no seu trabalho desde o estágio. Bom, então busque um estágio aí na área que você acredita que seja de seu interesse. E se você está em dúvida, mais um motivo para buscar estágios, porque você pode então tentar um escritório de advocacia e pensar, não é essa a minha área, então fazer um estágio no judiciário, ver, não é essa a minha área, fazer um estágio na promotoria e aí até tirar as suas dúvidas, né? Ver aí qual é a área que faz seu coração bater mais forte. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu conto também sobre a minha experiência de estágio no podcast As Advogadas. Tem um episódio inteiramente dedicado a estágios. Ele está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.